Esse foi o espaço onde eu fiz a minha área de lavanderia. Aproveitei que ela estava debaixo da escada, né? Então, aproveitei que essa parede estava apenas chapiscada e eu quis fazer o reboco. Mas, ao invés de um reboco liso, um efeito madeira que eu quis, né? Então, delimitei aí essa faixa no meio aí para que fosse as pedras e lambre em cima, imitação de lambre em cima e na parte inferior. Para isso, eu usei a massa de reboco mesmo, que é cimento, areia e aditivo de liga. Para fazer esses efeitos de corte, eu usei uma chave de fenda para fazer essa espécie de rejunte, né? Eu usei uma chave de fenda com a ponta chata e com a ponta da colher eu fui usando, colocando resto de massa para que ficasse algumas pedras com mais volume, outras mais lisinhas, outras mais planas. Depois de 3 dias de seco, eu pintei isso aí com uma mão de seladora e passei selador branco e depois pintei com tinta branca porque eu queria um fundo branco, para que o rejunte não fosse tonalidade de cinza, mas que fosse o rejunte de uma tonalidade branca. E para que eu tivesse a pintura imitando a porcelana, era necessário que fosse branco o fundo. E foi assim que ficou esse efeito de pedras. Pode ficar também nesse aspecto, fica bonito também esse aspecto fosco. No caso, eu quis trazer essa transparência do branco, né, para as pedras, aplicando verniz transparente que tivesse bastante brilho, como eu queria. Então, eu queria imitar porcelana. E para garantir que a sua pedra, se você, né, quem vai querer o verniz transparente, para garantir que não vai amarelar futuramente, é necessário escolher bem um verniz transparente, né, um verniz aí que te dê garantia de que ele não vá amarelar. Então, essa garantia você só vai ter do fabricante do verniz transparente, né, o verniz incolor. Ok? Então, garanta isso antes de aplicar. Caso contrário, queira um semibrilho, a resina também funciona muito bem. Mas eu quis o verniz que fosse transparente justamente porque eu queria brilho. A resina ela fica acetinada, ok? E eu achei maravilhoso. Ficou do jeito que eu queria. Ficou pedras bem volumosas, assim, bem volumosas não, umas pedras volumosas, né? Porém, com aquele brilho maravilhoso que eu queria. Amei o brilho, ficou como se tivesse vitrificadas. Você passa a mão assim, ó, é uma delícia, muito gostosa. Isso aqui é tinta, tá, gente? Muito gostosas as pedras, assim, lisíssimas. Você joga água nisso aí, você lava com uma buchinha. Nossa, deliciosa. Amei, amei, amei. E mãos à obra, minha gente, vamos lá. Não é difícil, super facinho. Observa aí que o fundo dessa parede ela está toda branca. É esse mesmo, se quer esse resultado aí, é preciso que a parede esteja realmente toda branca. Para isso eu dei 2 demãos de tinta, né, em cima da massa de cimento, né, para dar esse acabamento aí foi necessário 2 demãos de seladora branca. E depois eu dei 3 demãos de tinta acrílica branca em cima da seladora, aguardando secagem entre cada demãos. As tintas que eu usei aí foram todas tintas acrílicas. Nesse trabalho foi tudo tinta acrílica. Nesse momento eu estou pintando uma pedra no tom cerâmica. Percebe que eu estou espalhando a tinta com um pincel, aqueles pincel mais baratinho, de cerdas amarelas, porque essas pedras, como elas são rústicas, elas são bem porosas, então é necessário que os pincéis sejam pincéis mais firmes, com cerdas mais firmes. Aí eu estou pegando um pouco de cerâmica, telha, esse é o tom telha, para que eu
coloque esse tom, sabe aqueles buraquinhos das pedras, onde fica aqueles buraquinhos, aquelas crostas assim? Então é interessante aquela profundidade, você colocar o tom de, nesse caso aí, o telha por cima da cerâmica, e com esse pincel de cerdas largas, você vai espalhando sem tirar tinta, fazendo um esfumato aí, né, sem tirar aquela tinta cerâmica. Espalhando mesmo, de forma leve. Aí eu lavei o pincel, percebe que ele está aguado, eu lavei o pincel e vou dar uma leve enxugada nele, né? Tirar aquela água total, então ele está úmido, para passar por cima. Eu vou esfumaçar isso aí, fazer um esfumato, para que é como se eu estivesse limpando. E percebe que eu vou passando no tecido, não é tirando a água, é simplesmente assim, passando de leve, puxa para lá, passa para cá, e vai colocando o excesso no tecido. É como se eu estivesse limpando, deixando aquelas profundezas da pedra com mais, os tons mais fortes. Aí eu peguei uma esponjinha, ela está também levemente úmida, tá, gente? Ela está levemente úmida. Vou passando na pedra e vou limpando o excesso no tecido. Todas as pedras são feitas desse mesmo jeito, tá? Colocando, ó, percebe que lá eu não tirei aquelas que estavam mais empregadas de tinta, eu não tirei o excesso delas, porque é isso que dá esse efeito do escurecido. Ó, agora eu lavei a esponja, porque eu senti que ela estava muito suja, né? Ela vai enchendo de tinta, então eu lavei para que eu pudesse estar dando essas batidinhas de leve, né? Bate de levezinho, vai puxando a tinta bem de leve, para que vai ficando nas bordas aquele sombreamento. E mais para o meio ela vai ficando mais com partes mais claras, sem tirar a tinta, tá? Não é para ficar aquele branco no meio e nas bordas, não, é de levinho. Percebe que ainda ficou tinta. Visualmente, na hora que você estiver fazendo aí, você vai perceber que vai ficando tinta. Então, vou tirando alguns pontos estratégicos da peça. Com a tinta branca, eu vou... É tinta acrílica também, tá, gente? Eu vou fazendo aquela batidinha nesse pratinho aí de isopor. Não é para encharcar a esponja, é para fazer assim, colocar um pouquinho, mas dar aquelas batidinhas de leve em cima da peça, em cima da pedra, né? Não é peça, é em cima da pedra aí, né? Vai fazendo aquelas batidinhas de leve, para que você espalhe a tinta branca. Espalhando essa tinta branca, é como se você estivesse dando luz na pedra, né? Trazendo luz para essa pedra. E o processo das outras pedras é a mesma coisa. Então, você vai proceder com todas as outras tonalidades dessa forma. Eu trouxe essa tonalidade aí do cerâmica com o tom telha, porque é uma pedra... Às vezes você olhando, você acha que é marrom. Ela não é marrom, ela é cerâmica com telha. Então eu trouxe ela porque é um tom que confunde lá com o ocre. No tom ocre, eu coloco cerâmica para fazer alguns traçados de sombra. Eu coloco um pouquinho de cerâmica para fazer com o ocre, no tom ocre, né? Porque ele fica bem, não é aquele ocre forte, é um ocre mais clarinho, que dá aquela, fica parecendo um bege, mas não é bege. Aí dá aquelas, nas bordinhas passa um pouquinho de cerâmica, que aí do mesmo jeito, tá? E vai limpando, vai colocando com a esponjinha, o mesmo processo, e vai colocando o branco para dar aquele efeito de luz. Na hora que seca, fica muito bonito. Com o preto é a mesma coisa, tanto com o preto quanto com o azul, o verde, só ir fazendo o mesmo procedimento, colocando
aquelas pedras que estiverem mais lisas, lógico que vocês não vai ter como vocês impregnar a tinta, né, dentro dos vãos. Mas é possível fazer aquelas batidinhas com a esponja para que tenha um efeito matizado, para que o sombreamento fica de todos os lados, tá? Prossiga da mesma forma. Quanto aos desenhos, se você observar direitinho, veja, para um bom entendedor, neles não tem nada de elaborado. Foram feitos à mão livre, diretamente na pedra, não precisei riscar. Não tem dificuldade nenhuma em fazê-los. Mas aconselho para quem não tem prática o que fazer. Ou praticar um pouquinho em alguma outra superfície que não seja, né, nas suas pedras aí. Transfira o desenho, ache um desenho que seja do seu gosto, do seu agrado aí, e risque com um lápis. Depois vem com a tinta cobrindo com o pincel. Esse pincel aí eu usei o número 12 para pintar e um pincel de filetar, aquele pincel de contorno 00, e usei as tintas, os mesmos tons, né, que tem nas pedras aí, azul, turquesa e o verde musgo. Esse desenho aí, na realidade, esses desenhos, esses riscos, né, eu peguei, uma referência que eu farei no meu muro. Então, eu vou usar essa mesma referência no muro para que fique um conjunto, mas nada impede que você procure o desenho do seu gosto, do seu agrado. Não precisa ser exatamente o meu, porque o meu não tem nada de elaborado. É hora do acabamento. Quando termina tudo, a gente observa as pedras, aquilo que ficou estranho, você vai arrumando. Essa parte de rejunte sempre fica, a gente borra. Então, se você achar que precisa de colocar um pouquinho mais de cor, é seu gosto, é seu critério. No meu caso, eu quis um pouco mais clara, as pedras que tivesse um tom mais para o branco do que mais para o colorido. E vem com um pincel aí mais fino e vem fazendo esse contorno do branco, limpando os excessos de tinta colorida que ficou. Então, isso aí vai do gosto. Se você que vai mandar. Se você gosta de mais cor, você acentua um pouco mais de tonalidades. Mas é preciso sempre limpar o rejunte, porque o que dá graça é o rejunte todo acabadinho. E o que faz a diferença nesse tipo de pedra aí, nesse mosaico, é a forma como você trata o seu acabamento de rejunte. Se você caprichar no acabamento de rejunte, fazendo o contorno das pedras, e se caso borrar, venha limpando com um pincel fino os rejuntes na parte branca, vem fazendo a limpeza com tinta branca. E ela fica perfeito depois que você limpa tudo, seu acabamento fica perfeito e isso faz total diferença no seu efeito de pedras. Esse é o aspecto resinado, é um aspecto acetinado mais para o semibrilho. Como eu queria brilho, então eu optei pelo verniz transparente brilhante. Mas também não fica feio, tá? Fica bonito, vai do gosto de cada um, como é o seu projeto. Esse foi o resultado do efeito de pedras. Eu gostei muito desse resultado. E eu espero que você também tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, dê dislike. E se quiser, compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam ter esse efeito em suas casas, né? Que possam também fazer com suas próprias mãos, assim como eu fiz aqui na minha lavanderia. Vai ter muito mais outros vídeos com efeito madeira, já tem um vídeo aqui no canal com efeito madeira, vai vir outros que eu já estou preparando aqui em casa, uma parede. Vai vir pisos de cimento queimado com pintura, também já estou preparando. Tem um muro também que eu vou colocar no canal, tem muita coisa boa que eu vou fazer aqui em casa. Tudo que eu fizer aqui em casa eu vou compartilhar aqui no canal para vocês, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.